Pedimos a gentileza que todos tomem os seus lugares, por favor. Os senhores podem ficar à vontade. Acho que podemos tirar a trilha de fundo aí. Obrigado. Senhoras e senhores, um bom dia a todos. Na presença do senhor governador do estado, Eduardo Leite, damos início à solenidade de anúncio do programa Pavimenta Municípios Habilitados e Contemplados na etapa 1. Para a apresentação deste programa, convidamos o senhor governador do estado, Eduardo Leite. Muito bom dia a todos. É uma alegria receber no nosso Palácio Piratini os nossos prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, vice-prefeitas, vereadores e vereadoras presentes e também, muito especialmente, os deputados que aqui nos acompanham. Quero saudar o nosso vice-governador, delegado Ranolfo Vieira Júnior, saudar a vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputada Kelly Moraes, os nossos secretários de Estado que estão aqui conosco, do Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Luiz Carlos Busato. Eu vou pedir aqui, Busato, que possa me acompanhar aqui na frente. Foi prefeito também, sabe das dores aí dos prefeitos, né, Busato? Assim como eu também sei bem. Os nossos secretários de Obras e Habitação, José Stedley, o nosso secretário de Logística e Transporte, Juvir Costela, o secretário da Casa Civil, Arthur Lemos, pediu desculpa de não poder estar aqui, ele que acompanhou também esse processo, esteve em diálogo aí com os nossos prefeitos, mas está numa reunião com os CEPERS nesse momento para tratar sobre a proposta de reajuste que nós acabamos de tratar com os nossos deputados, de encaminhar um reajuste de 32% para os professores do Estado do Rio Grande do Sul. Saudar um avanço importante. O nosso secretário de Apoio à Gestão Administrativa e Política aqui, o secretário extraordinário Agostinho Meirelles, a secretária Tânia Moreira, da Comunicação, secretário de Desenvolvimento Econômico Edson Brum, nosso chefe de gabinete, Marcelo Alves, secretário de Turismo Ronaldo Santini, os deputados que estão conosco, e eu faço questão aqui de mencioná-los, porque são fundamentais nesse processo, nosso líder do governo, o deputado Frederico Antunes, deputado Hernani Polo, deputada França Omenzi, deputado Carlos Búrigo, deputado Dirceu Franciscon, deputado Ayrton Lima, deputado Beto Fantinel, deputado Matheus Vespe, deputado Marcos Vinícius, deputado Aloysio Klasman, deputado Faisal Caran, deputado Clair Kuhn, deputado Pedro Pereira, deputado Vilmar Lourenço, deputado Alciso Oliveira, deputado Gilberto Capuani, espero que tenhamos todos aqui, mas quero destacar que o Estado retoma a capacidade de investimentos por conta da coragem dos nossos deputados que aprovaram medidas, às vezes impopulares, pouco simpáticas, mas que eram necessárias, estratégicas, para que o Estado pudesse voltar a pagar as contas em dia e ter a capacidade de investimento que nós temos. E, junto com eles, nós temos desenvolvido este amplo programa, deputado Issur, de investimentos em diversas frentes, diretamente pelo Estado e na parceria com as prefeituras. Saudar o representante da FAMURS, Darlan Santos, também os presidentes de associações de municípios, prefeitos e vice-prefeitos municipais que nos acompanham presencialmente e virtualmente, os diretores de órgãos vinculados ao Estado, senhores secretários, senhoras e senhores que estão aqui conosco. Nosso governo, Busato, deixa eu passar aqui, tem a preocupação aí de viabilizar investimentos que ajudem na retomada do desenvolvimento do Estado e, ao mesmo tempo, qualifiquem, né, os nossos municípios. Então, desde que a gente conseguiu, com as reformas, ter as contas em ordem, né, eu brinco que a gente pôde voltar a sonhar, porque antes a gente não conseguia nem dormir. A gente perdia o sono com as contas batendo a nossa porta, né? Então, quem não consegue dormir porque as contas estão batendo a porta, os credores cobrando, né? A gente não consegue dormir, não consegue sonhar. Agora que a gente tem o sono um pouco melhor,
e capacidade de investimento, por conta das reformas que aqui foram já elencadas, né? Uma trajetória que vem de alguns anos aí do Estado em enfrentar problemas crônicos e que nos ajudam a ter as contas em ordem e retomar investimentos. É importante dizer, se nós não tivéssemos atuado nas duas frentes, tanto a reforma nas carreiras do serviço público e a previdência e as privatizações ao mesmo tempo, nós não estaríamos vivenciando isso aqui. Se nós tivéssemos feito só as reformas na carreira e nas previdências, nós teríamos hoje as contas em ordem, mas não teríamos capacidade de investimento. Se nós tivéssemos feito só as privatizações, sem fazer as reformas estruturantes das carreiras e da previdência, nós teríamos que usar os recursos extraordinários da privatização para pagar as despesas do mês, estaríamos com as contas em dia e logo ali na frente o Estado voltaria a atrasar pagamentos, porque o recurso das privatizações é finito. Então a gente enfrentou muita coisa junto, a Assembleia, mais uma vez eu insisto, foi protagonista desse processo. Eu agradeço a todos os deputados que nos ajudaram, confiando, né? Confiando, porque lá no início do mandato, tenho certeza, quando eu dizia aos deputados, nos ajudem, vai ser antipático, é difícil, mas lá na frente a gente vai colher juntos os benefícios. Talvez alguns tenham olhado com um pouquinho de desconfiança, esse guri aí não sabe o que está falando, mas eles acreditaram, ajudaram, compraram as boas brigas junto conosco e nós aprovamos aí medidas que são fundamentais. Então, salva de palmas aí, por favor, aos nossos deputados estaduais. E que fique, né? E que fique esse exemplo para as prefeituras, os prefeitos estão concluindo seu primeiro ano de mandato, que não temam enfrentar os temas também difíceis que tenham nos seus municípios, porque vale a pena, né, ter contas em ordem para fazer investimentos. Bom, mas uma vez que a gente tem a capacidade de investimento, tem que fazer esse investimento de forma organizada, né, porque as demandas represadas são muitas. E a gente procurou organizar, então, através do avançar em 3 eixos, avançar no crescimento, avançar para as pessoas, avançar com sustentabilidade. E é assim que a gente tem organizado o nosso programa de investimentos aqui do Estado. Nós estamos falando hoje especialmente de logística e mobilidade, né? Então, falando do crescimento do Estado, mas não deixa de ser também algo que impacta aí na vida das pessoas. Nós já apresentamos um plano de obras liderado pela nossa Secretaria de Logística e Transportes, que tem 1,3 bilhão de reais em investimentos, mais de 600 milhões de reais já executados dentro desse ano. Até o final do ano que vem, a gente tem aí o restante desse volume, chegando a mais de 1 bilhão e 300 milhões em acessos asfálticos, ligações regionais, recuperação de rodovias. Vamos observar, ao longo dos próximos anos também, um investimento bilionário através das concessões de rodovias no Estado. Eu estou trazendo isso aqui para vocês porque isso movimenta a nossa economia, ajuda com esse investimento a gerar emprego, né? A obra exige locação de maquinário, compra de materiais. Nos próximos 5 anos, a gente deve observar 4 bilhões de reais de investimentos nas concessões com as obras planejadas. Então, vem aí um investimento bilionário também organizado a partir das concessões de rodovias, que nós vamos começar a publicar os editais nas próximas semanas. E um outro eixo estruturante aí de investimentos para o Estado, do ponto de vista da logística e da mobilidade, é a qualificação das cidades com apoio do Estado, com recursos do Tesouro para a pavimentação do pavimento. Então, como eu já falei, né, o plano de obras com recursos do Tesouro Estadual está em execução. As concessões de rodovias são 3 blocos, 1.100 quilômetros, 70% delas serão duplicadas. Só para os prefeitos que estão aqui terem a dimensão, a EGR, a Empresa Gaúcha de Rodovias, opera perto desses 1.000 quilômetros de rodovias no Estado, e em 9 anos foi capaz de duplicar 7 quilômetros de rodovias. Nós estamos falando aqui de um plano de concessão que vai duplicar em 5 anos 300 quilômetros e vai a 700 quilômetros de duplicação ao longo do prazo da concessão. Então, um plano ambicioso de infraestrutura que a gente tem, além de qualificar acostamentos, adequação em acessos, né, interseções, viadutos que precisam ser feitos, terceiras pistas que serão feitas também em outros trechos. Então, tem obras de infraestrutura importantes que virão aí pela frente. E nós temos no Pavimenta, em parceria com os municípios, um programa para
tem impacto na qualidade de vida das cidades, conforto, segurança, economia para a circulação e melhorar o transporte de pessoas, mercadorias, acesso a serviços, enfim, tudo aquilo que impacta no bem-estar e a saúde da população. O Pavimenta vai atender, incluindo obras de pavimentação, terraplanagem, drenagem, microdrenagem, sinalização, acessibilidade. O Busato, quando quiser interromper e dar um pitaco aqui, uma contribuição, fica à vontade, até porque o Busato é arquiteto, né, e também especialista em urbanismo, então fica à vontade para fazer as suas contribuições aqui para nós. No que a gente estruturou, né, do eixo B, são 2 eixos, nos investimentos, recuperando, nos municípios até 20 mil habitantes, R$1 milhão por projeto, nos municípios entre 20 mil e 200 mil habitantes, R$2 milhões por projeto, e nos municípios acima de 200 mil habitantes, até R$4 milhões por projeto, né, nos municípios. Então, a gente classificou nessas 3 faixas para poder organizar de forma a conseguir contemplar obras impactantes e relevantes nos diversos municípios do nosso estado. Estabelecemos critérios técnicos, né, analisando se o município possui acesso ou não, a via de ligação entre as comunidades, se a via pertence à malha rodoviária estadual ou possui ligação, se é a qualificação de uma interseção que precisa ser melhorada para evitar acidentes, para melhorar fluxo de pessoas e veículos. Analisamos critérios socioeconômicos também, projeção de desenvolvimento ou fomento econômico, o índice do desenvolvimento socioeconômico do município foi levado em conta, projeção de desenvolvimento ou fomento turístico ou cultural, acesso a bens, serviços ou equipamentos públicos. Eu trago isso aqui para vocês, porque eu mesmo fui surpreendido, acho que talvez por como o Estado está com dificuldades financeiras há muito tempo. Eu era prefeito, quando fui prefeito, sem nenhuma expectativa de que o Estado fizesse algum tipo de aporte de recursos para fazer obras no meu município, na minha cidade. A gente lutava e vinha aqui para pedir para pagarem o que era devido, né? Que dirá pedir para fazer investimentos. A gente lutava para manter o pagamento da saúde e tudo mais. Mas quando eu virei governador, eu descobri que tinha convênios feitos com os municípios, né? Mas os convênios eram feitos sob demanda, enfim, por outros critérios, e nós entendemos que era importante avançar com critérios técnicos, né, para que todos os partidos políticos, que todas as cidades, com projetos bem organizados, pudessem ser contemplados. Acho que isso é importante porque a gente quer que o Pavimenta se torne uma política de Estado, permanente no tempo. A ideia, né, o que nós pretendemos, é que o Estado tenha uma política recorrente de lançamento de editais para recolher projetos dos municípios e identificar os projetos que receberão apoio por parte do Estado, que isso seja mantido, né? No ano que vem a gente pretende fazer novamente edital e a gente quer que isso siga aí pela frente com os próximos governos, claro, cada um faz como desejar, mas entendo que a gente tem aqui uma boa fórmula, um bom formato para ser mantido de um governo que, independentemente de associação partidária ou não, porque são gaúchos, né, que devem ser atendidos pelo Estado, que vivem nos municípios, independentemente do partido político que administra. Percorremos, então, o lançamento do edital. Para o Estado também foi um aprendizado, né, porque eu costumo dizer, antes se não tinha água jorrando pelas nossas tubulações, porque o Estado estava sem recurso, agora que tem, a gente vai identificando todos os gargalos e vazamentos, né? O Estado foi atrofiando, foi se enferrujando pela falta de prática de investimentos por conta da sua incapacidade financeira. E agora que a gente tem recursos, que não é que a gente está rico, mas que a gente tem recursos, a gente tem que ir reaprendendo o Estado a fazer, né, e ter essa estrutura técnica para fazer a organização das documentações, organizar convênios e tudo mais, com base em critérios técnicos. Estamos aqui diante, então, da homologação que foi feita e do anúncio para esses municípios. Nós tínhamos começado falando em 60 milhões de reais disponibilizados aos municípios. Na semana passada, quando a gente anunciou o pagamento dos recursos da saúde para os municípios, nós já tinha falado que iríamos dobrar esse valor, indo para 120 milhões de reais. E quero dizer para vocês que nós não ficamos nos 120 milhões, nós vamos
acima deste valor, e é importante dizer que é uma primeira etapa, porque nós pretendemos fazer ainda uma segunda etapa, viabilizando mais recursos, né, para contemplar os municípios que ainda não foram contemplados nesta primeira etapa que nós vamos anunciar agora. Nós tivemos 417 municípios proponentes, 21 no eixo A, que é onde o Estado vai ser uma espécie de um consultor técnico para apoiar nos projetos. Eu fui prefeito, sei como é que é difícil, às vezes, projetos mais complexos de serem elaborados. Então, o Estado quer entrar aqui como um consultor e um apoiador com a sua estrutura técnica para ajudar a formatar projetos mais complexos nos municípios. E tivemos 406 municípios distribuídos nessas faixas, apresentando os seus projetos para o Estado. O total de projetos apresentados vai à ordem de R$500 bilhão, né, contando 200 milhões de contrapartida e 370 milhões de reais solicitado ao governo do Estado, aqui é importante dizer, que são os projetos que a gente recebeu. Então, nós temos uma demanda de 370 milhões de reais para aportar. Como eu disse a vocês, a gente tinha começado projetando 60 milhões. Semana passada eu anunciei que iríamos a 120. E neste pavimento, etapa 1, é importante dizer, nós vamos a 178 milhões de reais disponibilizados aos municípios. É o valor, né, se a gente olhar o que o Estado fez de convênios ao longo dos últimos anos, é 2 vezes o que o Estado fez com recursos na soma dos últimos 10 anos. Né? Então, é equivalente a 20 anos, vamos dizer assim, de investimentos em convênios com os municípios. E vai ser mais, porque a gente vai anunciar em seguida uma segunda etapa, né, pegando os municípios ainda aí que não conseguiram ser contemplados nessa primeira etapa. A gente quer incluir mais municípios nesse processo. 178 milhões de reais, mais 110 milhões que são projetados com contrapartidas. Os municípios apresentaram o valor da obra, qual é o valor que pleiteavam ao Estado, qual é o valor que eles vão aportar. Então, a gente está projetando aí, né, mais de quase 300 milhões de reais. Aliás, desculpa, aqui nós temos 178 milhões do Tesouro e eu quero deixar claro aos prefeitos, 110 milhões de reais nas nossas instituições financeiras, no Badesul e no BRDE, disponíveis para financiamento da contrapartida. Ou seja, se os municípios precisarem, né, ter apoio na contrapartida, se eles precisarem para fazer a obra para além do que projetavam originalmente ou do pedido ao Estado, é importante dizer que nós estamos com 110 milhões de reais em financiamentos garantidos aí junto às nossas instituições financeiras. Então, Badesul, BRDE estão aqui presentes, estão à disposição aqui, estou vendo aqui o Calil do nosso Badesul, imagino que a gente tenha, se não tiver, fácil de acessar o BRDE também, para acessar os recursos que a gente tem, que podem financiar contrapartida para os municípios que têm dificuldade, tem prazo de carência, bom prazo para o pagamento também aí dessa contrapartida. Ficamos com 174 municípios atendidos, são 43% das demandas neste momento, né, distribuídos dessa forma, 127 municípios na faixa 1, 40 municípios na faixa 2, 7 municípios na faixa 3. Aqui estão os municípios da faixa 1, a gente contempla... É para ler cada um, ô Tânia? Não é para ler cada um? É para ler? Vamos ler, então. Tem um copo d'água depois para mim aqui ou não? Então, o pessoal que está acompanhando em casa também. Aceguá, Alegria, Amaral Ferrador, Antagorda, Arambaré, Aratiba, Arroio do Sal, Arroio do Tigre, Arvorezinha, Áurea, Barra do Quaraí, Barra do Rio Azul, Barros Cassal, Benjamin Constant do Sul, Boa Vista do Sul, Bom Princípio, Boqueirão do Leão, Camargo, Candiota, Caraá, Centenário, Cerro Grande, Chapada, Chiapeta, Coronel Pilar, Criciúmal, Cristal, Cristal do Sul, Cruz Altense, Entre Rios do Sul, Erebango, Ernestina, Erval Grande, Erval Seco, Esmeralda, Esperança do Sul, Estação, Faxinal do Soturno, Faxinalzinho, Fazenda Vila Nova, Floriano Peixoto, Formigueiro, Gentil, Guarani das Missões, Harmonia, Erval, Horizontina, Ibarama, Ibiraiaras, Ibirapuitã, Ilópolis, Imigrante, Independência, Inhacorá, IP, Ipiranga do Sul, Itacurubi, Itapuca, Itatiba do Sul, Jacutinga, Jaguari, Júlio de Castilhos, Lagoa dos Três Cantos, Lavras do Sul, Liberato Salzano, Maçambará, Machadinho, Marcelino Ramos, Mariano Moro, Marques de Souza,
Mato Leitão, Mato Queimado, Maximiliano de Almeida, Montauri, Morro Reuter, Nicolau Vergueiro, Nova Alvorada, Nova Araçá, Nova Bassano, Nova Boa Vista do Sul, Nova Esperança do Sul, Nova Pádua, Novo Barreiro, Paraí, Pareci Novo, Paulo Bento, Paverama, Picada Café, Pinhal, Ponte Preta, Presidente Lucena, Progresso, Protásio Alves, 15 de novembro, Relvado, Roca Salles, Rondinha, Santa Teresa, Santana da Boa Vista, Santo Antônio do Palma, Santo Augusto, São Jorge, São José das Missões, São José do Ouro, São Martinho da Serra, São Valentim do Sul, São Vendelino, Senador Salgado Filho, Serafina Correia, Sertão, Severiano de Almeida, Sinimbu, Tenente Portela, Tiradentes do Sul, Toropi, Três Arroios, Três Palmeiras, Trindade do Sul, Tunas, União da Serra, Vanini, Vespasiano Correia, Viadutos, Vila Lângano, Vista Alegre do Prata, Vista Gaúcha. São os 127 municípios dessa etapa. E aqui distribuídos no mapa, né, os municípios da faixa 1, então contemplados, né, por todas as regiões do nosso estado. Na etapa 2, etapa 1, faixa 2, nós temos Alegrete, Arroio do Meio, Butiá, Camacoa, Campo Bom, Charqueadas, Cruz Alta, Dom Pedrito, Encantado, Encruzilhada do Sul, Erechim, Estância Velha, Flores da Cunha, Igrejinha, Ivoti, Marau, Nova Hartz, Nova Petrópolis, Osório, Panambi, Parobé, Quaraí, Rio Pardo, Santa Rosa, Santana do Livramento, São Gabriel, São Jerônimo, São Lourenço do Sul, São Sebastião do Caí, São Cepé, Sarandi, Soledade, Tapejara, Torres, Três Coroas, 3 de Maio, Três Passos, Tupanciretã, Uruguaiana e Vera Cruz. Então aí os municípios. Quem gritar mais alto leva uma cota extra aí, ó. Na faixa 3, né, os 7 municípios que contemplam a faixa 3, Caxias do Sul, Gravataí, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande, Santa Maria e Viamão, contemplados aqui na faixa 3. E aí sim, né, então, com os recursos do Tesouro, mais a contrapartida municipal, nós estamos falando de 302 milhões de reais, que além de qualificar os municípios, vão ajudar também na retomada de desenvolvimento, porque obra significa operário contratado, como eu disse, né? O caminhão, a patrola, o trator que são locados, os materiais que são adquiridos, então tem toda uma movimentação econômica aqui importante, que ajuda a gerar empregos também fortemente no Estado, né, Busato? Os prefeitos têm que se aligerar, porque vai faltar mão de obra. Pois é, esse é um ponto, né? Mobilizarem as suas... A gente está percebendo isso também no Estado, com a retomada de capacidade de investimento, as próprias empresas, né, que fazem obras para o Estado em pavimentação, então elas precisam se mobilizar, precisam se organizar, é importante que os prefeitos também tenham essa preocupação aí em se articularem com condições de viabilizar as obras. Então, as próximas etapas, nós estamos aqui no dia 8 de dezembro, quero dizer para vocês que a Assembleia Legislativa, a gente espera que vote no dia 14, agora na semana que vem, um remanejamento orçamentário para que a gente consiga ter os recursos disponíveis para assinar já no dia 15 de dezembro, a partir do dia 15 de dezembro, semana que vem, a gente quer estar assinando os contratos com os prefeitos e com os contratos assinados vamos depositar o valor já integralmente ainda no mês de dezembro. Esses aqui que estão contemplados já vão receber os valores. Então nós não... Porque eu sei como é que é esse negócio, né? Depois eu também fui prefeito, mais uma vez digo, mas o dinheiro vem, vai pagar, não vai pagar, vai chegar, como é que vai ser o desembolso? Então nós estamos prontos, aguardando a Assembleia votar, porque a gente precisa ter a rubrica, o elemento com a despesa para poder fazer os contratos, e aí faremos os contratos aí imediatamente que a gente tenha isso resolvido na Assembleia, para poder fazer esse aporte desses 177 milhões de reais. E, em seguida, a gente deve ter um anúncio aí da etapa 2, né? A gente espera consolidar valores que a gente tenha disponível ainda para novos anúncios, e assim conseguir anunciar outros municípios contemplados também. E a ideia é que a gente tenha, como eu falei, isso como uma política recorrente. Mais segurança, melhor mobilidade, mais serviços aí para o nosso Estado. É importante destacar
que na soma dos anúncios do Estado, em todas as áreas que a gente fez pelo Programa Avançar, a gente já tem mais de 4.192 bilhões de reais anunciados em investimentos até o final do próximo ano. Bom lembrar aos prefeitos também que estão abertos editais, né? A saúde fez editais, eu não sei o que está aberto ainda agora, mas a gente fez, e muitos municípios foram contemplados para farmácias municipais serem reformadas, para unidades de saúde também entrarem na rede Bem Cuidar, e muitas delas também serem requalificadas, reformadas ou ampliadas. Estamos com o edital aberto na Secretaria de Esporte e Lazer, tá? Até o dia 23 de dezembro, para fazer infraestrutura esportiva nos municípios, com valores de até R$1.200.000, e também tem por faixas dos municípios, mas valores que podem ser de até R$1.200.000. E aí o projeto é o município que apresenta. Eu fui prefeito, como disse a vocês, sempre pego a minha experiência de prefeito trazendo para cá, e vinha sempre projeto pronto do governo federal, né? É para construir quadra desse jeito. E, eventualmente, não é a quadra esportiva o mais importante. Talvez o município precisa fazer uma pista de skate, precisa fazer uma pista de caminhada, precisa fazer algum outro tipo de investimento na área esportiva. Então, os municípios apresentam, quer fazer uma piscina, quer fazer de uso comunitário, quer fazer quadra esportiva, apresentem os seus projetos até o dia 23, que a gente vai selecionar também para apoiar com recursos aí para os municípios. E o outro edital é o Ilumina Esporte, que aí são até R$400.000 por município para fazer iluminação em áreas esportivas, praças, parques e espaços de esporte. Está aberto esse edital lá na Secretaria de Esporte. E no total, como eu disse, a gente já tem aí 4.200 bilhões praticamente anunciado. O Edson Brum brincou aqui que esse quadradinho está esperando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui para a gente botar os anúncios. Ainda virão mais anúncios aí em seguida para outras áreas. Tá bem. Então, antes de passar aqui a palavra para o Busato, para ouvi-lo, é importante destacar a todos vocês que estamos fazendo esses investimentos porque entendemos que é fundamental nós termos, para o Estado ter um futuro melhor, cidades melhores. A gente precisa dos nossos municípios sendo qualificados, tendo boa estrutura urbana, para que a gente consiga ter uma condição de reter os talentos que a gente atrai para estudar aqui, para as pessoas quererem viver aqui, empreender aqui. Não basta o Estado fazer estradas, né? A gente precisa ter os próprios municípios nas suas estruturas urbanas com melhor qualificação. Então é um primeiro passo, né, que o Estado faz numa nova direção, né, de ser um apoiador de investimentos em infraestrutura urbana com os municípios. Tanto é que foi nessa direção que nós transformamos a Secretaria de Apoio aos Municípios numa Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano. Então a Secretaria, eu acompanhei isso em outros estados, né? Fiz o benchmarking, olhei o que estava acontecendo lá fora, e outros estados têm isso, tem uma Secretaria de Desenvolvimento para os municípios, desenvolvimento urbano, com políticas de estruturação das cidades. E o Rio Grande do Sul não tinha. Então a gente criou essa secretaria, e a ideia é justamente que a gente possa ter isso de uma forma permanente, que siga ao longo dos próximos anos, que seja uma política de Estado, de se manter parceiro, próximo dos municípios, para ajudar nos projetos estruturantes que qualifiquem a vida dos gaúchos que vivem nas cidades. E quero fazer, com a licença de vocês, uma homenagem a alguém que infelizmente não está mais entre nós, mas que foi um grande parceiro para mim nesse processo, porque eu entrei com a cabeça aí de prefeito querendo ajudar os nossos municípios, e quem me ajudou a estruturar lá no início, começou a organizar esse projeto, era o meu chefe de gabinete, o Paulo Morales, o Mosquito, que infelizmente nos deixou na virada do ano. Então quero render as homenagens a ele, porque ele cuidava de um projeto quando eu era prefeito, chamava Cidade Bem Cuidada. Então todo o cuidado com a cidade, foi meu secretário de Serviços Urbanos, ajudou a estruturar depois os projetos lá na governo da Paula, foi secretário de Planejamento, com o escritório de desenvolvimento de projetos. Então
toda a parte de investimentos, está aqui o Idemar, está o Roberto Ramalho, que são lá nossos colaboradores em Pelotas, e ele gerenciava tudo isso, então ele fez com muito carinho, com muito cuidado, a partir da experiência que a gente tinha, a estruturação desse projeto, e infelizmente não está aqui com a gente para assistir, mas haverá de estar em algum lugar acompanhando os frutos do trabalho que a gente desenvolveu conjuntamente. E fico muito feliz de poder encerrar esse nosso terceiro ano de governo, encaminhando mais essa parceria com os municípios. No meio do ano, a gente fez o aporte dos recursos da CE, aquele ICMS devido pela CE, e que foi pago para os municípios mais de 800 milhões de reais, que era uma receita que não era esperada e que nós viabilizamos aos municípios. 800 milhões de reais. Estamos pagando, nesse mês de dezembro, mais de 430 milhões de reais aos municípios na área da saúde, de dívidas de 2014 a 2018. Portanto, só aí nós já temos 1 bilhão e 200 milhões de reais em parceria com os municípios. No pavimento, mais 180 milhões de reais, nessa primeira etapa. Ainda os outros programas que eu já mencionei, na infraestrutura esportiva, na área da saúde, com os municípios, vão confirmando aí o que vocês já sabem. O nosso governo é municipalista, quer os prefeitos com capacidade de enfrentar os desafios das suas cidades, e queremos o Estado cada vez mais ao lado dos municípios, das prefeituras, para que a gente transforme aí a vida dos gaúchos. Então, muito obrigado a todos. Busato. Obrigado, governador. Eu até nem sei o que eu digo hoje aqui, porque eu estou tão feliz, pessoal. Desde junho, quando nós tivemos a notícia desse programa, a gente tem trabalhado incansavelmente para poder corresponder à expectativa de todos. Eu quero aqui primeiro cumprimentar o governador Eduardo Leite, o nosso vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, cumprimentar aqui os deputados da Assembleia Legislativa que aqui estão, que são grandes parceiros. Esse programa só existe, como o governador disse, porque nós temos a parceria da Assembleia Legislativa. Se nós não tivéssemos aprovado as reformas que foram necessárias, muitas vezes antipáticas, né, governador, e enfrentar, às vezes, os protestos na Assembleia Legislativa, se vocês não tivessem tido a coragem, como o governador disse, Frederico, e quero falar na palavra do Frederico aqui, que é o nosso líder do governo, nós não teríamos chegado nesse ponto agora, de poder ver a carinha aqui dos prefeitos e prefeitas aqui, faceiros, contentes com esse anúncio. Esse programa, governador, me faz retornar na minha trajetória profissional, lá em 2001, quando eu fui convidado a ser secretário de Planejamento Urbano no município de Canoas, pelo falecido prefeito Marcos Ronchetti, e eu era arquiteto, sou arquiteto, e trabalhava na construção civil e trabalhava com obras, sabe que arquiteto normalmente faz obras mais sofisticadas para as pessoas já de classe social um pouquinho mais alta. E eu nunca tive ideia do que era transitar dentro da vila, do bairro, ouvindo as reivindicações das pessoas. Eu fui aprender isso lá em 2001, quando eu comecei a trabalhar na Prefeitura de Canoas, quando eu fui para os bairros, para as vilas, verem as necessidades da população. E mudou o meu conceito do serviço público, que a gente tem uma ideia, muitas pessoas têm uma ideia totalmente errada do que os prefeitos, prefeitas fazem, do que os deputados trabalham, não tem ideia das reivindicações que chegam do gabinete do governador, né, do vice-governador. Então, isso me fez mudar a minha concepção. Eu depois entrei para a política, em 2004, concorri a vereador, me elegi na cidade de Canoas, uma cidade que eu tenho toda a gratidão por toda a minha trajetória política. Depois, em 2006, concorri a deputado federal, me elegi novamente, com 44 mil votos, 30 mil em Canoas, 14 mil votos fora. Depois parti para o Estado, conheci Clasma, conheci Santini, aí comecei a conhecer o mundo político lá em Brasília e aqui no Estado, e
E comecei a receber em Brasília, governador, a visita dos prefeitos. Aí comecei a ver a dificuldade que os prefeitos e prefeitas, enfim, as prefeituras têm no atendimento das demandas que batem na porta deles, né? Esse programa, governador, eu quero aqui ressaltar a sua sensibilidade, o teu empenho, a tua garra. Eu não me arrependo, governador Eduardo Leite, de, quando iniciou a campanha política, eu ter conversado contigo para levar o PTB para apoiar o governo, que foi, eu acho, o primeiro partido que abraçou a tua candidatura, ainda quando tu estava lá com acho que 4%, 5%, né, nas preferências, nas pesquisas, né? E nós conversamos lá na bancada do PTB e resolvemos apoiar a tua candidatura. E o Eduardo começou a campanha, foi conversando com as pessoas. Quando entrou na televisão, disparou nas pesquisas e está aqui. Estamos aqui hoje, todos nós aqui, comemorando esses feitos aqui. Então, isso me dá um orgulho muito grande de poder ter apoiado, junto com os nossos companheiros, a tua candidatura. Me dá uma satisfação muito grande de ter perdido a eleição de Canoas, estar aqui de secretário no teu governo, porque, na realidade, eu não perdi, eu saí ganhando. Saí ganhando porque receber uma secretaria, Agostinho, o Agostinho estava aqui, mas receber a secretaria que o Agostinho comandava. Ter feito essa mudança, governador, o senhor atendeu a minha vocação de arquiteto, de urbanista, mudou o desfecho, e eu pude fazer dentro da secretaria aquilo que eu fazia lá como deputado federal, que era atender os pequenos municípios, principalmente. Porque esse programa, governador, em muitos, na grande maioria dos prefeitos, e eu tenho recebido desde junho a visita de inúmeros prefeitos e prefeitas, deputados estaduais preocupados com as suas regiões, com seus municípios, né? E talvez esse programa aqui, sem desmerecer os outros, que são fabulosos, eu nunca vi na história desse estado uma grandiosidade de investimento, mais de 4 bilhões de reais, né? Mas esse R$1 milhão, 1 milhão, que vai lá no município de São Vedelino, né, que está ali a prefeita Marli, que vai lá no município de Moro Reuter, que está ali a prefeita Carla, que vai lá no município, enfim, aqueles municípios pequenos, talvez seja o maior investimento da gestão desse prefeito, né? E quando a gente leva lá em Lagoas dos Três Cantos, lá para o Serjão, um investimento na cidade dele, a gente sabe que essa obra vai ser a maior obra da administração dele. E isso é a sua sensibilidade que nos fez. E eu, como bom funcionário, quando recebi o anúncio desse programa, o Marcelo Alves, que eu quero aqui agradecer ao Marcelo por toda a ajuda que ele tem dado a nós no encaminhamento desse programa, e junto com o Marcelo, todo o corpo técnico aqui do gabinete do governador, todos os funcionários da nossa secretaria, que foram guerreiros. Nós, desde junho, nós não paramos. Eu não tive tempo nem de cortar a barba. Então, dois, né? Eu e o Edson, nós não tivemos nem tempo de cortar a barba nesse período. E trabalhamos incansavelmente. E, claro, nós fizemos aqui, aprontamos uma para o governador. O governador esperava que talvez se inscrevessem aqui em torno de 100 municípios, e nós fizemos uma campanha dentro da secretaria, Santini, de contato com os prefeitos, convocação dos prefeitos, e estivemos aqui 417 prefeituras inscritas nesse programa. E colocamos o governador de saia justa, porque ele
de repente viu o número de municípios que aqui estavam chegando e acabou fazendo esse anúncio que nós temos aqui. Então, só tenho a agradecer a todos vocês, agradecer aos prefeitos que se empenharam, que nós cobramos documentação, agradecer aos deputados que toda semana iam lá perguntando como é que estava, o que faltava, o que precisava. É uma parceria de todas as pontas aqui, pessoal. Agora nós vamos partir para uma nova fase, daqui até o final do ano, e parece que o final do ano está muito distante, não está aqui, né? Está logo ali, nós temos que assinar esses convênios. Então, vou pedir um empenho ainda maior dos nossos funcionários, colaboradores, e um empenho ainda maior dos prefeitos, para que a gente possa cumprir os prazos, porque se nós não cumprir os prazos, o programa fica em risco para o ano que vem. E solicitar mais uma vez, deputado Frederico, que a Assembleia nos dê essa mão aí, dia 14, na aprovação desse remanejo do orçamento, para que a gente possa não comprometer a execução desse programa. Governador, muito obrigado de coração mesmo. Eu estou realizado em poder fazer parte do seu governo, fazer parte dessa estrutura e dizer o seguinte: é uma pena que o Brasil não possa ter entendido, a pena que o PSDB não possa ter entendido. Isso é outro assunto. A tua caminhada aí. Olha. Você falou na gente ficar numa saia justa, o meu partido ficou numa calça justa. Isso aí. Obrigado, pessoal. Mas obrigado aqui, pessoal, só para destacar o que foi até pedido aqui ao nosso líder do governo, Frederico. Cada município está sendo contemplado, né, no valor que foi pedido até o limite da faixa correspondente. Então, R$1 milhão nos municípios da primeira faixa, R$2 milhões nos municípios da segunda faixa e R$4 milhões nos municípios da terceira faixa. Mas o valor que foi pedido, até o limite desse valor, está sendo atendido aos municípios. Para o valor excedente, os nossos bancos estão à disposição para ajudar no financiamento desses valores. Importante dizer que agora, claro, a gente dispara pelos meios de comunicação, por e-mail, com os municípios a informação técnica toda, e além disso, né, vamos chamá-los aí, organizar para chamá-los para assinatura dos contratos aí a partir do momento que a Assembleia Legislativa nos der a condição do ponto de vista orçamentário, para que a gente faça a assinatura desses contratos, desses convênios, até o final desse mês. Quero cumprimentar a todos os prefeitos, agradecer mais uma vez pela parceria, pela diligência aí, né, com que atenderam as documentações, os encaminhamentos. Quero mais uma vez, né, insistir aqui, dividir com os deputados estaduais. Porque lá no início, deputados que estão há muito tempo no mandato, Clasman, quantos mandatos, Clasman? 7. Chega o governador e diz para o Clasman, vamos ter que enfrentar temas sensíveis aqui, mas no final vai ter dinheiro para a gente poder fazer investimento. Os 7 mandatos, ele já deve olhar o seguinte, sei, a conversa é a mesma, depois chega no final, dá outro problema e não acontece, não é bem assim. E está aqui, a gente está acontecendo, está fazendo acontecer, mas porque houve a confiança dos deputados. Isso não tem preço. O entendimento político, a capacidade da gente enfrentar os problemas, no diálogo, sem passar por cima de ninguém. A gente construiu convergência aqui no Estado e a gente está podendo desfrutar e compartilhar disso com todos vocês. Então, está feita a primeira etapa, em breve nos encontraremos com outros prefeitos para uma segunda etapa, e esse em breve que eu estou dizendo será ainda no mês de dezembro, ainda neste mês de dezembro, nós vamos anunciar a segunda etapa do pavimento. Obrigado a todos. Minha barba vai virar de Papai Noel, então, governador, porque eu não vou conseguir essa.